Olá pessoal, Olá, tudo bem? tudo bem com vocês? Voltamos hoje então para falar sobre o que prometemos, que são as ferramentas de comunicação nas empresas, aquelas ferramentas que podem contribuir para melhorar a comunicação dentro da sua empresa. Lara, temos diversas ferramentas, né? Bastante, tanto da comunicação do gestor para o colaborador, tanto do colaborador para o gestor. Vamos começar então do gestor para o colaborador? Vamos sim. Bom, pessoal, tem algumas ferramentas que na verdade são até ferramentas básicas, Sim. que algumas empresas até colocam, mas não utilizam adequadamente, acabam virando alguns documentos de gavetas, como falam por aí, né? Por exemplo, quando a gente pensa numa questão de descrição de cargos, né? É uma ferramenta ótima para uma comunicação da pessoa saber o que ela precisa fazer, quais são as expectativas em relação a ela. Sim. Eu já vi muitas vezes problemas que acontecem, por exemplo, de gestor reclamar, mas a pessoa não faz aquilo que ela devia fazer. Mas a pessoa não sabia que ela tinha que fazer. Por quê? Tá engavetado. Porque tá engavetado, Entendi. ou porque não existe, né? Sim. Então esse é um erro muito comum que acontece. A descrição de carga ela pode ser utilizada de uma maneira muito boa, não só para descrever as atividades, mas também as competências, ser utilizada como uma avaliação, enfim, é uma ferramenta que pode ser super poderosa para a comunicação na organização e muitas vezes as pessoas não utilizam. Tem também os manuais, né? Verdade, aqueles manuais que dizem os trabalhos, o que vai ser feito, como funciona cada departamento, isso, né? Isso, o manual, por exemplo, também de conduta da empresa, né? Então, para que serve uma integração, por exemplo? A integração, Exatamente. obviamente, é para integrar uma nova pessoa na empresa, mas também é um momento de comunicação sobre a empresa para essa pessoa que está chegando. Sim. O manual de conduta é muito interessante. Por quê? Porque vai ser toda a comunicação, o que a empresa permite, o que não permite, como funciona, tudo isso dentro de um mesmo manual, que também não adianta ser descrito, tá bem bonito e não ser utilizado. Tem que falar dos benefícios e dos direitos, deveres, tudo também tem dentro do manual, que não deixa de ser uma comunicação. Sim, então essas são algumas ferramentas. Então, nós temos a descrição de cargos, o próprio organograma é uma ferramenta muito estratégica e ele serve muito para comunicação. A questão missão, visão, valores, normas, a questão do planejamento é muito importante hoje. Inclusive, tem sido feito em muitas empresas a participação de toda a equipe dentro do planejamento. Exatamente. Né? Isso é o que? Além de estar bem comunicado, você envolvendo as pessoas na comunicação, elas se sentem fazendo parte daquilo, do planejamento. Ou seja, elas vão executar aquilo, vão trabalhar para aquilo de uma maneira muito diferenciada, muito mais motivada, se sentindo parte, né? Também da construção daquilo que foi feito. Fora isso, tem pesquisa de clima, mapeamento de equipe, sim. reuniões. Sim, reuniões são muito importantes. Muitas pessoas falam que às vezes tem muitas reuniões, acaba sendo improdutivo, e com certeza as reuniões elas têm que acontecer para serem produtivas, né? Então toda reunião precisa ter um início e uma saída, ou seja, o que vai ser feito com aquilo que foi discutido. Mas reuniões elas são muito importantes. Por exemplo, intersetores, para que se tenha uma comunicação melhor entre os setores, né? O que o meu setor faz, como ele poderia fazer de um jeito que ajudaria mais o teu setor, ter essa troca, ficar muito mais alinhadas as informações, todos os setores estando muito mais integrados, né, Laila? E você falou, por exemplo, a pesquisa de clima, é uma ferramenta ótima de comunicação que vem de baixo para cima. Exatamente. Né? Muitas vezes a gente pensa, como ter essa comunicação dos colaboradores para a direção, da equipe para a direção. Caixa de sugestões é uma coisa. Hoje tem algumas ferramentas, por exemplo, o Google Docs, onde as pessoas não precisam se identificar, que podem mandar lá, dar sugestões. Mas a pesquisa de clima, ela vai comunicar para a direção e para os gestores como as pessoas estão se sentindo, como elas têm visto as empresas. É uma ferramenta muito valorosa, né? Traz informações. 360 também. Avaliação 360 graus, onde todos vão estar comunicando para todos, né? Como vem o outro, qual é o potencial do outro, o que pode melhorar. Todas essas são ferramentas. E tem uma que é muito importante também, Lara, que a gente acabou não falando ainda. Qual? Feedback. Verdade. Feedback, gente, é super importante. Na verdade,
Temos planos aí futuros, nós vamos ter alguns vídeos que vão falar só sobre feedback, mas o feedback é importantíssimo, tá? É uma das ferramentas imprescindíveis na comunicação. Gestores, vocês precisam dar feedbacks para a equipe de vocês e estar também abertos a receber esses feedbacks. Exatamente. Tá? Então nós podemos ver, Grace, que tudo que nós falamos no vídeo anterior e as meninas falaram também é uma engrenagem. Sim. Aquela questão que a comunicação é uma construção, tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Né? Então, da empresa para fora, a gente tem o marketing, que a gente fala, avaliação do mercado e tal. E dentro da empresa, a gente tem o endomarketing, que é para integrar a empresa junto com o colaborador. Porque assim, não adianta você vender o seu produto ou o seu serviço, sendo que o seu colaborador não sabe o que você está fazendo. Sim, exatamente. E dentro disso, tem outras ferramentas, que seria e-mails, seria até mesmo a integração, é uma delas também, que é uma ferramenta do endomarketing, não deixa de ser, informativos, intranet, que existe, o próprio WhatsApp hoje, grupos, é uma comunicação. Sim. Mas nós podemos perceber que assim, não adianta você vender no mercado, fazer pesquisa de mercado, satisfação do cliente e tal, e não procurar integrar o teu cliente interno, que é o teu colaborador. Que é o teu colaborador. Fala, você acha que a gente pode falar assim que, por exemplo, então o marketing seria essa construção da imagem da empresa para fora, para o mercado, e o endomarketing seria a construção da imagem da empresa para dentro, para a própria equipe, colaboradores, que através do endomarketing a empresa pode fazer com que os seus valores, a sua missão, a sua visão sejam vivenciados por todos que estão lá dentro? Sim, porque o marketing hoje ele tem mudado, ele está trazendo mais experiências. Hoje pessoas, mais do que produtos, elas querem histórias, elas querem experiências. E dentro da empresa nós trabalhamos 8 horas por dia, 12, 14, enfim, nem depende de 6 horas. Nós vivenciamos essas experiências dentro da empresa. E nós vivemos mais ali, volto a dizer aquela questão do tempo e da atenção que nós falamos no vídeo anterior. É aquela questão assim, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão aqui? Qual é a missão da minha função? Que nós falamos também em relação a isso. Então, o endomarketing é aquela questão, o que eu posso fazer de melhor? Esse produto que eu estou realmente defendendo, ou esse serviço que eu realmente defendo, eu compraria? Aí a empresa hoje tem uma grande missão de fazer com que esse talento permaneça ali vestindo a camisa. Hoje só vestir a camisa não adianta. Você precisa vender essa imagem, né? E o colaborador é a própria imagem da empresa. Por exemplo, uma recepcionista é uma imagem da empresa. Sim. Você chega, a primeira pessoa que você vê é recepcionista. E hoje deveria ser alguma coisa sutil e alguma coisa mais específica no sentido de tratar a pessoa como humano. Deveria ser normal, geral. Mas hoje não. O tempo não nos deixa fazer isso e N situações não nos deixa ver isso. Só que a empresa precisa olhar o colaborador como único. Como único. E através do marketing ele pode comunicar tudo isso para o seu colaborador. Entre eventos também, em questão de eventos institucionais, até mesmo aquela reuniãozinha informal, pode ser uma forma do marketing, outros eventos, treinamentos também. E toda essa questão para fazer com que o colaborador sinta-se único e possa falar, nossa, que bacana trabalhar nessa empresa onde me potencializa, onde eu possa vender. É um marketing indireto. Um marketing indireto que o próprio funcionário está fazendo para fora, o próprio colaborador. E tem a ver com comunicação. Se eu sei onde eu tô, se eu sei o que eu quero e o que eu tô fazendo, eu consigo me comunicar melhor. Então, por isso, de todas essas ferramentas e de todo esse processo. De todo esse processo, bacana. Então, o endomarketing acaba sendo bem importante, tá? Gestores, é importante que vocês comecem a perceber qual é a imagem, né? Os diretores, donos da empresa, qual é a imagem que a minha empresa, que a nossa empresa, que as minhas atitudes estão passando para a nossa equipe, porque algo está sendo comunicado. Exatamente. Será que está sendo comunicado aquilo que você gostaria? Né? Eu vejo que às vezes tem algumas empresas que querem comunicar alguns valores, né? Só que numa gestão do dia a dia fazem o inverso, não tem nenhum trabalho dentro do marketing, ou tem algumas empresas que têm algumas coisas super legais
e a equipe não sabe. Exatamente. Né? Então, esse trabalho de endomarketing, dessa comunicação interna, de criar toda essa cultura organizacional, porque o endomarketing ele está muito atrelado a comunicar e criar uma cultura organizacional. A né? integração também, e não adianta fazer nada disso sem planejamento. Sem o planejamento. Que também é uma questão de comunicação. Como vocês podem perceber, tudo é comunicação. Gesto é comunicação, escrita é comunicação. E precisamos nos atentar a nos comunicar de maneira com que o nosso colaborador entenda. Sim. É por isso das linguagens também. Isso é importante porque quando a gente pensa em ferramentas dentro do marketing, por exemplo, a gente precisa muito conhecer nosso público interno, né? Exatamente. Muitas vezes para um público, por exemplo, que algumas comunicações podem ser feitas através do WhatsApp, em outra empresa isso já não se aplica. Não, né? porque tem alguns colaboradores que trabalham mais afastados, que trabalham no campo, então às vezes um informativo ali com a fotinha, alguma coisa assim, dizendo qual é a importância, data de aniversário para se cumprir, algumas coisas assim, já faz com que ele sinta-se dentro do corpo da empresa. Me sentindo dentro do corpo da empresa, me sentindo pertencente a alguma coisa, eu consigo fazer o que eu tenho que fazer. Sim. E também me comunicar melhor. E todo mundo gosta de ser olhado enquanto pessoa, né? Saber Justamente. que, eu não sou só uma peça ali na empresa. A Sim. empresa me enxerga como uma pessoa, como um ser humano, e através do marketing a empresa pode promover isso, esse olhar diferenciado, individual para cada um dos colaboradores com pequenos gestos, né? Por exemplo, a questão do dia do aniversário, a pessoa saber que isso é visto pela empresa, né? Resultados que são alcançados, a pessoa ser parabenizada, tudo isso faz com que a pessoa se sinta olhada. Então, nós podemos considerar que o endomarketing também, além de ser uma ferramenta para integração, comunicação, pode ser utilizada como uma ferramenta para potencializar o talento que você tem na empresa. Sim, porque também é uma ferramenta para valorização, né? Exatamente. Valorização. Mas isso nós vamos falar em outro vídeo. Futuramente, para vocês do endomarketing, vamos continuar essa conversa com vocês. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado até aqui de tudo que estamos trazendo sobre comunicação, tá? E nos vemos em próximos vídeos. Tchau! Até mais!